Domingo que vem nós vamos ter o pastor Specker da Holanda, que estava pregando aqui, está na página atrás, e daí não pode ter instalação. Então a instalação de presbítero vai ser dia 19. Da mesma forma, temos que dar um aviso para os oficiais, um aviso para os oficiais, presbíteros, diáconos e também candidatos a ser presbítero ano que vem. Vai ter a palestra do Deus na igreja matriz, na igreja mãe em Carambeí, e ele estará falando para os oficiais de todas as igrejas reformadas aqui na região. Vai ser uns 19 horas, então lembre-se, por favor, dia 19 vamos ter então o encontro de oficiais na igreja mãe em Carambeí, às 19 horas. É isso aí. Nós desejamos um culto muito abençoado a todos. Deus abençoe. Damos boas-vindas a todos os irmãos para o culto em adoração a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que possamos fazer com os corações plenos de alegria pela presença soberana de Deus através do seu Espírito Santo conosco, conduzindo-nos neste culto que devemos a Ele. Sejam todos bem-vindos. Eu convido a igreja a pôr-se em pé para fazer uma oração particular, oração silenciosa, cada um orando em oração de louvor a Deus. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Irmãos, que a graça e paz da parte de Deus, Pai, do Senhor Jesus Cristo, estejam conosco na comunhão do Espírito Santo. Amém. Santo, Santo, Santo. Hino de número 171, vamos louvar a Deus cantando este hino. Santo,
Deus Santo e Pai Poderoso, na Tua presença nos colocamos na mediação de Cristo, Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador, e fazemos assim na certeza de que o Senhor nos ama, o Senhor nos acolhe para receber a nossa adoração, mesmo sendo uma adoração imperfeita para o Senhor, que é puro, santo, Deus perfeito, mas o Senhor recebe a nossa adoração, sabemos, pela mediação de Cristo, o nosso Salvador. Queremos dar-te graças então por esta alegria, por este chamado. Queremos dar-te graças por esta realização tão sublime. Louvamos-te, ó Pai, porque o teu cuidado é grande para conosco. Louvamos-te, Senhor, porque o Senhor mesmo é quem enche o nosso coração do desejo para adoração, para louvor ao teu santo nome. Somos agradecidos porque podemos amar o estudo da tua palavra, e este amor ao estudo da tua palavra que nos impulsiona para a tua presença é também uma dádiva do Senhor, é iniciativa da tua soberana vontade para o nosso próprio bem. Então nós nos alegramos na tua presença e queremos adorar-te, e é nesta adoração que queremos expressar-te, ó Pai, a nossa gratidão. Então agradecemos-te, Senhor, porque tu és o nosso benfeitor. O Senhor se revela a nós como um Deus de provisão, e o Senhor tem sustentado a nossa vida, norteado os nossos passos, dirigindo o nosso viver. Somos agradecidos, ó Pai, porque recebemos das tuas mãos diariamente a proteção para a nossa vida. Neste mundo inseguro, recebemos a segurança como dádivas celestiais. Queremos honrar então a tua palavra, vivendo de acordo com a tua vontade. Então, abençoe-nos neste momento de culto dirigido a ti. Faz, ó Pai, com que neste culto sejamos espiritualmente edificados e também que haja em nossos corações, em nossa mente, uma disposição amável de crescimento espiritual para o serviço em louvor ao teu nome. Pedimos assim a tua bênção, a tua direção sobre todas as partes deste culto, para que nele seja o teu nome honrado, glorificado. Nós oramos então agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus conforme o salmista, no Salmo 40, de 1 a 8. Nosso irmão José vai fazer esta leitura. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, deu-me um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados na mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Vamos cantar
O hino 328, medo tens. 328. Irmãos, nós vamos dar oportunidade agora para cada um orar novamente, silenciosamente, em oração particular. Mas não é uma oração de louvor, agora é uma oração em momento de contrição. É uma oportunidade da confissão dos pecados e o entrar no gozo do perdão de Deus, que já foi por Ele mesmo em sua eternidade providenciado, cujo preço foi pago na cruz do Calvário. Então, ali na cruz, há provisão para os pecados que cometemos hoje, mas precisamos confessá-los de modo sincero, verdadeiro a Deus e buscar dele o seu perdão. Oremos silenciosamente por alguns instantes. Muito obrigado, Senhor, porque diante do Teu trono recebemos o Teu perdão, porque esta é a Tua promessa: se confessarmos os pecados, o Senhor graciosamente
nos perdoa os pecados. E assim fizemos como igreja. E recebemos o teu perdão. Mas queremos aprender mais da tua vontade santa neste dia. Pedimos, ajuda-nos, ó Deus, para que, aprendendo mais de ti, possamos ter o firme propósito de viver uma vida digna de ti. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Apóstolo Pedro, capítulo 2, versos 1 até o 5º versículo. Vamos fazer esta leitura alternando os seus versículos de forma então responsiva. Desde o apóstolo, 1 Pedro 2, 1 a 5. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-nos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Vamos cantar o hino 103, ó Divino Preceptor. Mas também ofertando. Nós estamos louvando a Deus. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês aí, para as crianças. São poucas crianças, né? As outras estão batendo perna, tenho certeza, né? Você já ficou desanimado alguma vez? Já, nossa, mas desse tamanhinho, desanimado, imaginem do que vem, não é? Espero que seja por alguma coisa que às vezes nem é tanta assim, faz um problemão às vezes, né? E às vezes você fica desanimado porque você tanto queria alguma coisa, não ganhou, pediu,
Às vezes programou uma festinha de aniversário e de repente não aconteceu e você ficou desanimado e ficou muito triste. Planejou um passeio e de repente o papai diz: não vai dar certo mais o passeio. Pronto, já ficamos desanimados outra vez. E aquilo que você queria que acontecesse, não acontece. E aí nós ficamos assim muitas vezes. Quantas e quantas crianças muitas vezes, né? Ficam desanimados, chateados, porque eu tanto queria e as coisas não acontecem. E aí vem a perguntinha: mas se Deus me ama, como é que está acontecendo esse tipo de coisa comigo? Porque muitas vezes Deus me ama, então tudo vai dar certo. Só que a gente caminha por caminhos diferentes de Deus. E aí as coisas não fecham com as coisas de Deus. Não é assim? É bem desta forma assim. E aí, hoje na nossa história, nós vamos ver também alguma coisa sobre duas mulheres. As duas mulheres também estavam com uma dúvida, elas estavam com algum problema e elas mandam um recado para Jesus. Eu não vou dizer o nome delas, também não vou dizer o que estava acontecendo na casa delas, mas elas estavam desesperadas e mandaram um rapaz chamar Jesus. Jesus não estava ali, naquele lugar onde elas moravam, era muito amigo deles, muito. E mandou um recado: vai lá, encontra Jesus e diz para ele vir urgentemente. O problema que nós estamos tendo aqui é complicado. E o rapaz leva essa mensagem para Jesus: venha Jesus, venha agora. E aí muitas vezes nós somos assim: eu quero agora. Para onde a gente fala, né? Para onde? Venha Jesus. É um problemão para resolver. Jesus podia largar tudo e já acompanhar aquele rapaz. Mas ele não foi. Mas é um amigo dele. Vai lá. Jesus não foi. Quantos dias levou para realmente acontecer uma coisa maravilhosa? Por que Jesus não foi já? Por que ele não foi no segundo dia? Por que ele não foi no terceiro dia? Por que as coisas só aconteceram no quarto dia? Por que será que não foi nem no segundo, nem no terceiro e foi no quarto dia? Algum adulto aqui sabe? Não sabe. E pastor? Vai pegar. Então, olha só. Por quê? Nós vamos ver alguns costumes, algumas crenças que o povo tinha naquele tempo. E Jesus queria manifestar ali a glória de Deus. Então é o tempo do Senhor. E nós vamos para a nossa classe. E vamos cantando ao Senhor, brilhando, brilhando, qual doce luz. Vamos lá? Brilhando, 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 qual doce luz. Brilhando, 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 com meu Jesus. Vamos orar. Gracioso Deus, ó Pai eterno, continuamos na Tua presença, mas sempre dependemos do Senhor e por isso pedimos a Tua ajuda neste momento, porque precisamos abrir o nosso coração, o nosso entendimento, mas o Teu Espírito Santo pode fazer isto. E pedimos que faça, ó Deus, conforme o Teu querer, para que possamos, iluminados por Ti, aprender mais da palavra, a Tua palavra inspirada pelo Senhor, e assim sermos edificados. De igual modo, oramos também pelas crianças,
que elas possam crescer no aprendizado da verdade eterna, a tua verdade. Então receba a nossa adoração, a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Despojando-vos, desejai ardentemente. É certo que todo cristão sabe que crescer na vida espiritual é uma exigência que Deus faz para aqueles que professam a fé no Senhor Jesus. Irmãos, Deus nos colocou aqui. Deus nos colocou neste lugar para juntos formarmos a sua igreja, não para fazer uma comunidade de satisfação pessoal. Não. Mas será que Deus pode contar conosco para este seu propósito, olhando para nós mesmos, diante da palavra de Deus? Como podemos fazer uma avaliação honesta, precisa, a respeito de nós mesmos? Quantos anos participamos da Igreja do Senhor Jesus? Devemos perguntar então, o que estamos fazendo para o desenvolvimento do reino de Cristo no mundo? Às vezes as pessoas perguntam, mas onde está o reino de Cristo? Jesus, quando ele veio, nasceu na manjedoura, ele veio para estabelecer o seu reino de forma provisória, mas veio e estabeleceu o seu reino. Isto ficou claro quando aconteceu a entrada dele em Jerusalém, a sua entrada triunfal. E todos saudaram o Rei, o Filho de Deus, o Rei eterno. Hosana, eles cantavam em saudação ao Rei. E de fato, ele veio, estabeleceu o seu reino. Fazendo parte deste reino estão aqueles que confessam, aqueles que professam de verdade a fé em Cristo Jesus, são tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, ou seja, aqueles que agora estão sob o senhorio de Jesus Cristo. E nós então perguntamos, o que estamos fazendo para o desenvolvimento do reino de Cristo no mundo? Nós perguntamos qual é de fato o nosso interesse, qual é o nosso envolvimento com a Igreja de Cristo, que tem este privilégio de contribuir para expandir o reino de Cristo Jesus. Qual a intensidade do nosso amor, do nosso interesse por Deus de verdade, quando comparamos com a intensidade do nosso amor e interesse pelas coisas
do mundo, as coisas materiais. A Bíblia não só revela, irmãos, a exigência de Deus para o nosso crescimento espiritual, como oferece os meios para este crescimento espiritual ser uma experiência na vida de cada cristão. Estudando então as palavras aqui do apóstolo Pedro, no texto que fizemos a leitura, notamos logo a sua abordagem do assunto, ensinando que para crescer espiritualmente, o cristão precisa, inevitavelmente, o cristão precisa inicialmente romper por completo com a forma de vida mundana. Ele diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência, despojando-vos. Pedro orienta então o cristão a virar agora as costas para as práticas do mundo, quedado as práticas do mundo em trevas. Quer dizer, ou o mundo em sua depravação, ou Deus em sua santidade. Qualquer esforço para tirar estes absolutos da palavra bendita é esforço inútil. Ou Deus, ou o mundo nesse sentido. Ou a luz, ou as trevas. A palavra que Pedro está usando aqui inicia o texto. Ele diz: despojando-nos. Então não é somente deixar com possibilidade de voltar ou ficar com aquele pesar de deixar, desejando retornar, conservando ali alguns supostos e enganosos prazeres da vida de outrora. Mas o apóstolo quer dizer: despojando-nos é deixar de fato, é abandonar. Despojar, é claro, é um verbo, e é um verbo com muita força no seu imperativo. Podemos dizer, é o mandamento de Deus. Temos aqui, é o mandamento. O verbo despojar é assim. Ele é aplicado a todo tipo, qualquer espécie de rejeição, especialmente quando o que está sendo despojado é algo relacionado com a pessoa e não ao patrimônio, os bens, as coisas, mas o que está sendo despojado é algo relacionado com a pessoa. Pode ser algo relacionado com o próprio corpo. Daí, visualizar bem as palavras nas páginas sagradas, apontando para a moderação na vida cristã quanto ao corpo. E
o apóstolo Paulo chega a dizer mesmo, é o templo do Espírito Santo. Tamanha nossa responsabilidade. Mas pode ser também despojando algo relacionado com a pessoa, mas com a sua mente. Nisto vale lembrar o ditado de Lutero, o reformador. Alguns dizem, não é dele o ditado, é um ditado inglês de antes. Provavelmente ele tenha usado, ficou parecendo dele mesmo. Não importa. Quando se diz, você não pode impedir o passarinho de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir de fazer ninho na sua cabeça. Então, deve despojar. É isto que Pedro está dizendo. É deixar. Aqui é abandonar. Despojar-se é deixar, e olha só, de uma vez por todas, esta mesma ideia. O apóstolo Paulo apresenta na sua carta escrita a Tito, quando ele deixou Tito em Creta para organizar as igrejas formadas por suas pregações ali na ilha de Creta. Ele disse, para isso mesmo, Tito, eu te deixei em Creta para constituir presbíteros. E começa a falar com o Tito, mas depois ele diz, olha, a graça de Deus se manifestou, Tito, salvadora a todos os homens, educando-nos para que, Paulo diz assim, para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, e prossegue explicando, ensinando, mas ele diz que a graça de Deus se manifestou salvadora para que renegada as paixões mundanas, a impiedade. E quando ele usa a palavra aqui, renegadas, ele diz que a graça de Deus, ela se manifestou educando-nos. É a graça que educa o cristão para renegar, para despojar, porque renegar é muito forte o sentido do termo empregado por Paulo ali na carta a Tito. É romper com as inclinações do mundo, e este rompimento é de uma vez por todas. Acabou. É o rompimento total. O cristão, neste caso, se torna uma pessoa preparada para dizer sempre não aos convites do mundo. A graça de Deus é assim, ou Deus ou mundanismo. Não tem jeito. Ou Deus ou as trevas, por mais que elas possam ser prazerosas por momentos, mas a graça não diminui. Ou Deus ou o mundanismo. Jesus ensinou essa verdade de modo bem simples, quando ele pregou dizendo, estreita é a porta, apertado o caminho, e isto é a graça. A porta é estreita, o caminho é apertado. Não dá para andar com bagulhos das trevas quando o caminho é apertado. Quando a porta é estreita, exige
decisão resoluta, escolher bem o que vai fazer para caminhar neste caminho estreito e passar na porta apertada. É nesse sentido, irmãos, que não adianta decorar a palavra graça. Nós vivemos no tempo da graça, tudo bem. Mas que graça é esta? Sobre qual graça estamos falando? Precisamos redescobrir a graça de Deus. Não adianta contemplarmos o movimento reformado na reforma do século XVI e achar ali só a graça de forma saliente, mas ela perpetua na vida cristã. Não é só nos dias da reforma para ficar numa prateleira, mas em nossos corações, em nossa mente. É muito mais do que decorar o catecismo, embora possa nos ajudar muito, mas não é suficiente decorar. É preciso, de fato, ter na mente, no coração, a vivência desta graça. Então, o apóstolo Pedro continua nos ensinando que o crescimento espiritual é empenhar-se e empenhar-se na vida com Deus, para que o crescimento espiritual agradável a Deus aconteça. Pedro então orienta o cristão tocando na questão essencial agora, depois de falar despojando-vos, e coloca aqui uma breve lista ilustrando o mundo nas trevas. Ele diz no verso 2: agora vamos deixar aquilo que você não faz, ensinando no aspecto negativo, ele passa para o aspecto positivo. Agora é o que você vai fazer. Desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Desejai, diz o apóstolo, e mais, desejai ardentemente. É fácil ver o cristão mostrando um desejo ardente para a prosperidade no mundo, mas quando se refere a Deus, não há tanto desejo ardente assim. Não há. Muitos insistem, ainda que, não, mas Deus está sendo colocado em primeiro lugar na nossa vida. Isto nos evangelhos, nos catecismos. Deus primeiro. Mas em nossos corações, irmãos, como pode? Muitos insistem, ainda que Deus está sendo colocado em primeiro lugar. Se fosse verdade assim, a vida seria bem diferente. Inclusive, a igreja, para alguns, pode ser que de fato Deus está em primeiro lugar, mas em regra geral, não temos dúvida. Deus não vem em primeiro lugar de forma alguma. Pode ter exceções, mas em regra geral, não. E nós temos provas no seio da nossa própria igreja que formamos, que somos. Ora, se Deus estivesse em primeiro lugar na vida do cristão,
esta igreja estava na sua instituição, lá na frente. Nós estamos indo a reboque, parece que arrastados, louvando a Deus, mas a vontade parece que seja isso, acabe com este culto rápido, acabe com este hino, que hino comprido, que oração demorada, que sermão cansativo. Deus em primeiro lugar. É uma contradição, um contrassenso. E vou ver se tem algumas moedas para colaborar com as construções da igreja, porque eu preciso dar 100 mil reais para o meu filho passear. Irmãos, não estamos entendendo ou fazendo de conta que não entendemos o Evangelho de Cristo Jesus. Ainda bem que nós lemos também na Bíblia que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e mais, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. E depois, no Novo Testamento, nós lemos que Deus é o Pai das misericórdias. O Pai das misericórdias é aquele que é a fonte da misericórdia. Assim como nós falamos do inventor, que é o pai disso, o pai daquilo, o pai da aviação é o que inventou o avião. Deus é o Pai das misericórdias. Ele nos ama, Ele é gracioso e pacientemente Ele espera até que o seu Espírito Santo, em sua operosidade, continue lapidando. Mas, irmãos, Deus espera a nossa reação de fé verdadeira nisso, para o crescimento espiritual. E Pedro diz: desejar, cuidado com o desejo. Ele diz: desejar, mas cuidado com o desejo, para não ser transformado num desejo carnal, um desejo enganoso. Quando nós lemos no Antigo Testamento, no livro da criação, Gênesis, encontramos logo ali a história de Caim e Abel. Os irmãos resolveram oferecer o culto a Deus. Certamente aprenderam com os pais Adão e Eva, que aprenderam, receberam a instrução de Deus e foram no culto levar as suas ofertas a Deus. A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel, mas de Caim não. Porque Caim quis fazer conforme a vontade dele, em detrimento da instrução divina. E Caim ficou ali, então, descaído, antes do próprio irmão Abel. Deus veio e falou com Caim: por que você está assim? Se você proceder bem, é certo que serás aceito. E Deus disse com Caim: o seu desejo é contra você. A ti, pois, disse ele, cumpre dominar. O teu desejo é contra ti. Mas a você cumpre dominar este seu desejo. Podemos, irmãos, não ter a índole como a de Caim,
de desejar confrontar todas as coisas, impondo o próprio desejo em detrimento da vontade soberana de Deus no terreno sagrado. Mas o desejo que só serve para nos prejudicar na vida com Deus, é certo que está sempre à nossa frente. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você propôs fazer algo louvável para desfrutar da comunhão mais íntima com Deus e crescer na vida espiritual? Ora, eu quero participar mais daquela reunião da igreja e estudar ali alguns temas de crescimento espiritual com os irmãos que estão fazendo isto. Ou então, este ano eu quero me apegar mais à Bíblia, ler mais a palavra de Deus, aprender mais os princípios de Deus, para eu crescer espiritualmente. Ou então, quem sabe, vou procurar alguns livros de bons escritores para crescer espiritualmente, mas uma situação, circunstâncias inesperadas, convites, acabaram tirando você desse seu propósito de crescer espiritualmente. Em novembro começa a anunciar, dezembro chegando. E nada disso aconteceu. A vida espiritual está obesa, não saudável, com o crescimento espiritual. Obesa de alimentos servidos e preparados em gordura saturada. A vida espiritual também fica enferma, fica obesa. É por isso que Pedro diz: desejai ardentemente o leite espiritual. Não, desejai ardentemente o genuíno leite espiritual. É enfático aqui, porque leite espiritual tem por todos os lados. Muitas propostas por aí. O leite espiritual. O frasco é bonito. Leite espiritual é muito bonito, mas quando você toma, o conteúdo é puro veneno. Só o frasco é falso. Mas é genuíno, diz o apóstolo Pedro. E Pedro está falando aqui da palavra de Deus. É só ler o texto anterior, o verso 22 a 25. Ele prossegue este pensamento fundamentado na palavra de Deus, salientando a palavra de Deus como o leite genuíno espiritual. Este é o alimento que dá crescimento, ele diz, para a salvação. Então, irmãos, podemos dizer, finalizando, quando olhamos povos, grupos, em continentes, de quando surge o continente africano, é um grupo, ou um país, é uma Somália, como em tempos mais passados, dizendo, não tem comida, é só miséria, sobre miséria. E olhamos então as imagens, colocando pessoas desnutridas, crianças, pele sobre os ossos, totalmente desnutridas. E sabemos que o fim destas pessoas, em geral, também é a morte do corpo, a morte física,
Mas quando nós olhamos para a igreja e olhamos vendo pessoas, muitas pessoas ainda desnutridas espiritualmente, aí o quadro fica mais doloroso ainda, porque é uma desnutrição desnecessária. Desnutrido espiritualmente por desprezo, somente desprezo ao alimento, por interesse de outras coisas materiais no mundo. Mas é um perigo esta falta do alimento, porque a morte não será morte física somente, é a morte espiritual, não do corpo, mas da alma. E o cristão precisa ter este ser, nutrir-se espiritualmente, crescer. Este crescimento tem que ser sempre. Se ele para, mas agora eu já cresci o suficiente, nunca. Se para, começa a decrescer. O cristão, ele tem que nutrir-se sempre da palavra bendita, a palavra eterna. E este crescimento é para o que é salvo em Cristo Jesus, para a salvação, crescer na salvação. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos cantar Mais Pureza Dá-me, no hino 383. Mais pureza dá-me. Deus Todo-Poderoso, Senhor Eterno, continuando na Tua presença, já no final deste culto dirigido a Ti, queremos ainda expressar-Te a nossa gratidão, porque o Senhor é bondoso,
O Senhor é quem nos alcança. O Senhor é quem sustenta a nossa vida. Queremos, de fato, crescer espiritualmente, mas não conseguimos com as próprias forças. Suplicamos que o Teu Espírito Santo venha conduzir o nosso viver, pois sabemos que a igreja é dirigida pelo Senhor mesmo, para a honra do Teu nome, para a Tua glória. Sim, suplicamos que na operosidade do Espírito Santo possamos amar o estudo da Tua palavra, conhecer mais a Tua vontade e ter o propósito de obedecer a Tua palavra, para vivermos a paz em nossos corações. Esta paz que o próprio Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não se turbe, nem se atemorize. Precisamos, ó Pai, viver esta paz em nossos corações, mas esta é uma paz produzida pela presença real de Cristo em nosso viver, porque em Sua palavra o Teu Espírito Santo produz esta paz em nossa mente, em nossos corações. Ajuda-nos, ó Senhor, que para a preservação desta paz sejamos obedientes, prontos a cumprir o Teu querer, conforme o Teu ensino. Ajuda-nos para sermos cristãos de fato, cristãos verdadeiros, cristãos que comunicam a presença de Cristo no viver, e não sermos cristãos somente no rótulo, somente pelo costume e pelo medo de viver na perdição, mas pelo gozo da paz que encontramos como resultado da Tua justificação em nossa vida. Assim, ó Deus, aplica aos nossos corações a Tua palavra, fortaleça a Tua igreja aqui presente, fortaleça a Tua igreja no mundo. Oramos agradecidos e pedimos, conceda-nos, ó Senhor, uma tarde agradável, saudável, de crescimento em comunhão com o Senhor e uns com os outros. Dá-nos uma semana também segura e próspera no Senhor, pois em Teu nome nós oramos agradecidos. Amém. Nós vamos dar oportunidade para o recolhimento das ofertas. Então os irmãos têm a oportunidade de adorar a Deus também, com a dedicação, a consagração das ofertas. Convido a igreja a pôr-se em pé.
para encerrarmos o culto, cantando a primeira estrofe do hino 137, fortalece a tua igreja, e então entrarei a bênção para encerrarmos o culto com a amém, queridos. Recebei a bênção, irmãos, paz seja com todos, e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus